Olá, pessoal, tudo bem? De volta aqui no Ana Conecta Podcast com um episódio incrível, potente, com esse querido Rafael Marques, um grande amigo, um grande parceiro profissional, né, Rafa? Vamos falar aqui de assuntos muito interessantes, então guarda o seu cantinho aí e vem com a gente, não perde. Rafael, para vocês conhecerem um pouquinho, CRO, Chief Revenue Officer do MIT Energy Summit, com passagem por grandes empresas dos setores de telecom, onde eu tive o prazer de conhecer e partilhar ali momentos, projetos, né, Rafa, de trabalhos, empresas.com e bancos de investimentos. Alguns dos lugares por onde o Rafael já passou. Agora, ele também é conselheiro, atua como conselheiro na IMUA, Escola do Mar. É uma história linda que ele vai contar, com formação pela Board Academy, e traz mais de 25 anos de experiência como uma liderança estratégica de áreas de negócios. Agora, focada em uma liderança regenerativa. Anota esse conceito novo que a gente está trazendo aqui para vocês navegarem com a gente, literalmente, na história do Rafael Marques. Rafael, seja muito bem-vindo a esse encontro, ao Ana Conecta Podcast. Que prazer, que honra. Ana, muito obrigado. Te ter aqui, bacana. A honra e o prazer é todo meu. Muito bom a gente se reconectar nesse podcast, trocar ideias aí da nossa experiência, nossas conexões aí no passado, olhar um pouquinho o presente e principalmente olhar para o futuro, né? O que nos espera aí pela frente. Com certeza. E sobre isso a gente vai trazer aqui aquilo que a gente elaborou um pouquinho, né, na nossa conversa prévia aqui, mas a gente já está ficando aqui famoso por não seguir roteiro, deixa a história fluir, que é o mais bacana, né? Sim, que é bom. Mas eu vou te perguntar, como uma pergunta que eu sempre faço aqui de início, né? Como é que está o Rafael Marques nesse 2025? Como é que você chega aqui? Conta sobre esses movimentos de carreira, essa liderança regenerativa, querendo saber, audiência querendo saber. Conta tudo. Então, Ana, vamos lá. 2025 é um ano muito especial. Eu falo que é a minha versão 5.0, né? Cinquentei. Que bacana, parabéns. E nessas viradas aí de décadas, né? Sim. Você começa a pensar um pouquinho nas suas perspectivas, tudo que construiu até aqui, o que nos move, né? O que a gente aprendeu, o que a gente pode ensinar e principalmente o que a gente pode deixar de legado pela frente. Então, é uma versão 5.0 aí de muita maturidade, mas ao mesmo tempo muita energia, para poder distribuir aí pelas empresas que a gente apoia, que a gente trabalha, como é que a gente pode, então, construir essa próxima jornada de trabalho, de produção e de grandes entregas para ficarem, de fato, de legado, né? Acho que quando a gente entra numa fase da vida que você quer deixar alguma mensagem, quer deixar algum legado, e isso acaba trazendo muito como um propósito também de trabalho. Você começa a juntar suas habilidades com as suas paixões, né? Quando você junta talentos e paixões, você consegue entregar coisas bem grandiosas. Bacana. A gente se conheceu ali num cenário de uma telecom, uma grande telecom, com vários projetos, você na área de marketing, eu na área de tecnologia. A gente teve muita interação nesse contexto, né? Conta um pouquinho dessa trajetória do Rafael, né? Como o Rafael passou por essas empresas, essas grandes empresas, até esse ponto de 2025, que eu estou entendendo que tem um 5.0 aí que tem marcante, como você colocou, e tem um olhar para frente, né? Um olhar que fala muito sobre transformação da tua própria atuação, né? Então, conta um pouquinho desse passado, dessa jornada. Pode à vontade para falar. Tivemos da Telecom, mas antes eu também passei pelas .com, enfim. Fica à vontade, Rafa. Só para falar um pouco do teu giro, né? Voltar um pouquinho nas origens, né? A jornada. Exato. Eu sou um engenheiro de formação, engenheiro de produção. Então, uma bagagem, né, muito exatas, né, muito em números. Tive minha primeira experiência em banco de investimento. Bacana. Olhando a parte de valuation, né, de avaliação de empresas, acompanhando, né, alguns setores aí da indústria. E foi um momento que eu estava lá que aconteceu a privatização do setor de telecom, entrada de grandes multinacionais para explorar o mercado privado.
E foi onde eu debutei no setor de telecom, aí comecei sempre na área de negócios, né? Muito focado em marketing, então muito resolução de problema, né? Claro. De como é que você entrega uma proporção de valor para o cliente, qual o tamanho do mercado, o tipo de preço, como é que você empacota esse produto, como é que você leva para o mercado através de canais, com o time de vendas, como é que você atende esse cliente, né? No pós-venda, com a experiência dele seja potencializada. Bacana. Então, sempre trabalhando nessas áreas de transformação da área de negócios, em multinacionais, em empresas regionais de internet. Tive uma passagem também em .com, sempre área de negócio. E você, sempre nessa busca de como é que a gente entrega uma proporção de valor que gere diferenciação, gere sustentação, né? E traga, de fato, o retorno para o investidor. Então, sempre nesse front, né? Vamos dizer assim. O que gera, né, bastante capacidade e habilidade de não só ler o mercado, né, dialogar com o mercado, trazer parcerias para poder reforçar os atributos da empresa, do seu portfólio, mas também ter uma habilidade de navegar internamente nas organizações para conseguir criar boas alianças para que aqueles projetos saiam para o mercado. Isso é chave, né, Marquês? Muito. E aí, já fazendo um pouquinho, né, do mote, né, quando não usei o termo navegar dentro da organização, que a gente leva um pouquinho para os aprendizados, né? Sem dúvida. Como eu falo que o mar ensina. O mar ensina. Como é que você consegue, então, dentro das intempéries, das dificuldades que sempre vão ter, você conseguir, né, navegar com alguma temperança para conseguir o objetivo final. Sem dúvida. Então, essa habilidade de navegação, né, me trouxe também um estímulo de o que a gente pode talvez fazer a mais, né? Além dessa bagagem mais cartesiana, numérica, que eu trago. E aí, quando você vai amadurecendo, né, e o tempo vai chegando, né, casamento, tem 2 filhos, você começa a pensar, né, pensar um pouquinho nos setênios, né, os ciclos de cada 7 anos que se renovam. Dúvida. Você começa a pensar um pouquinho, não só no que você está entregando, né, mas você começa a ter necessidade também de olhar um pouquinho para dentro. Perfeito. Né? Esse mergulho interno para entender assim, legal, mas o que mais te motiva, né? E como é que você pode buscar alguma coisa que esteja dentro da sua essência, que você consiga, de fato, colocar em prática. Então, quando você consegue juntar essas duas coisas, né? O que é a sua grande potência e onde é que você consegue aplicar, a gente consegue ter efeitos muito, muito bacanas. E mais recentemente, né, como você falou na última Bia, aplicar isso em mais de um negócio. Né? Então, e aí eu encontrei nesse mundo de conselhos essa possibilidade de você poder, então, né, em mais de uma indústria... Literalmente navegar. Uma empresa. Em várias indústrias. Né, em diferentes, né, cenários. E você consegue, com toda a tua jornada, um mix de competências, habilidades, experiências, contribuir usando também essas competências e aprendendo novas. Né, com vários setores, várias indústrias, isso é realmente incrível. Eu estava até fazendo esse paralelo, né, da performance para o significado. Na verdade, quando você também traz valor para aquilo que você navega em novos horizontes, novos campos, novas disciplinas que você está conhecendo com essa camada de atuação em conselhos, né? Mas também para você gerar legado com isso, com toda a tua experiência, com todas as camadas que você traz. Eu acho isso muito, muito bacana, estimulante. E também um ponto que você trouxe que me chama muito a atenção, em relação a 50, né? Fiz 50 e veio aquele olhar para dentro. Eu também tive esse momento, né? Já faz um pouquinho de tempo, já estou com 56, mas eu tive esse chamado, eu tive um momento em que eu vivi 30 e tantos anos, quase 40 anos em tecnologia, atuando ali dentro, engenheira também, como você, né? Atuando para dentro daquele mundo frenético, tecnologia, projeto, estruturas, aquilo tudo que você conhece, que a gente, né, viveu até em parcerias ali naquele ambiente. Mas chegou um momento, Rafael, que eu quis olhar para o humano. Eu senti essa necessidade, sabe? Então, eu comecei a me dirigir mais para buscar formações, saberes novos, porque eu queria me dirigir e me dedicar mais ao desenvolvimento humano. E olha onde a gente se reconecta, como você falou aqui na abertura. Muito bacana isso. Então, nada é
uma simples coincidência. Tem alguns movimentos acontecendo e a gente está fazendo parte deles. Porque com o tema, vou até fazer aqui um resgate do tema que o Rafael trouxe, que é um tema muito bacana. Ele trouxe o Mar Ensina, com uma compreensão da dinâmica da natureza, conecta com um novo estilo de liderança, com significado e propósito. É sobre isso essa conversa aqui. É sobre isso várias conversas que eu tenho tido aqui nesse espaço. A nossa carreira, a nossa experiência aplicada a novas coisas. Novas coisas que você vê sentido, mais sentido, inclusive, né? Novos momentos de vida, aprendizados. Eu acho que a gente cada vez mais busca muito sentido, né? E acho que é isso que nos alimenta, né? Para a gente poder seguir em frente, nos motiva. Aí eu vou trazer um pouquinho, você falou sobre, né, performance, né? Significado. E significado. E quando você também aliando a capacidade de você olhar para dentro, porque assim, antes de para você poder ter esse olhar para fora, é importante você olhar para dentro. Sem dúvida. Autoconhecimento, auto-olhar, autopercepção. Isso são coisas que, Ana, assim, não está na escola, não está na faculdade. Ninguém ensina. Nos inícios de trabalho, isso é só o tempo, a vida vai te mostrando só a necessidade. Só maturidade, amadurecimento. E aí, essa capacidade de olhar para fora permite que você consiga, né, entender a sua individualidade, a sua vulnerabilidade, né, as suas fortalezas, e enxergar muito também o seu papel com os outros, né? E quando a gente fala de liderança, Ana, é fundamental a gente lembrar que a gente, além de liderar um negócio, uma indústria, né, um resultado, isso é feito com um time, com pessoas, com pares, né, com, né, gestores diretos, com equipe. Sem dúvida. E você ter essa capacidade de ler, né, como é que essa equipe trabalha e pode potencializar essa entrega, se você não tiver esse olhar, né, mais aguçado, você não vai tirar o melhor de cada um. Sem dúvida. Né? Cada um tem sua angústia, tem seu momento de vida, pessoal, profissional. Suas questões. Isso vai ser. Né? E a natureza é assim também, né? A natureza tem uma pluralidade de coisas que cada um tem seu espaço ali no mundo. Né? Inclusive o seu tempo, o de harmonia. Tudo. O tempo da mudança, os ciclos. Incrível. É uma dinâmica muito bacana. Assim, é uma lente nova que você coloca para entender como é que, assim, nosso lugar, né, no universo... E a gente pode trazer isso para o nosso lugar nas organizações, né? Perfeito. A força, eu gosto de falar muito da força do cardume, né? Quando você consegue que o cardume entre em sincronia, quando a gente consegue comunicar bem uma estratégia, essa estratégia é bem percebida pela equipe, é comprado o projeto junto, é outro nível de engajamento. E força do grupo, a entrega coletivo. Bem, né? É a força que eu chamo do flow, do né? flow. De fluir bem, que é você ter um mínimo de esforço e o máximo de eficiência. Bacana. Aí você fala, e o que isso tem a ver com o resultado? Tem tudo, né? Você consegue fazer com menos custo, com mais qualidade, com mais agilidade, trazendo mais resultado. Com alta energia, levando para alto desempenho. Todo mundo dentro dessa vibe, a gente pode dizer, vibração, né? Totalmente. Então, assim, você está bem resolvido com você mesmo, com clareza do que te move, como é que você pode, né, tá ali naquele grupo, naquela organização para poder contribuir, te dá uma lente de... primeiro que eu sou responsável por várias vidas, né, várias pessoas que têm suas particularidades. Perfeito. E como é que a gente consegue, né, congregar para que todo mundo esteja nessa mesma direção, remando no mesmo lugar. Que bacana. Então, são movimentos que acho que a gente... Quando consegue ter essa consciência, sabe? E consegue aplicar isso, é muito poderoso. Eu vou pegar esse teu gancho para a gente falar um pouquinho do IMUA, Escola do Mar. Da IMUA, Escola do Mar. Porque, na verdade, a pergunta é algo sobre como é que esse mar, essa natureza ensinam. Mas antes eu queria que você voltasse um pouquinho e contasse desse teu momento também, né? Descobrindo esses novos horizontes nesse espaço. Da IMUA, Escola do Mar. Então, é muito bacana, né? Quando a gente tem a possibilidade de, né, como eu falei, contribuir além da nossa formação, do nosso background, né, de carreira, em outros tipos de negócio, né? Eu tive a grande oportunidade e privilégio de, nesses, né, buscas de autoconhecimento, esses movimentos, de descoberta, passar uma temporada em Fernando de Noronha e fazer um programa de imersão que chama-se Water Life Experience, que lida muito com
dentro da água, né, no mar da praia de Cacimba, do Padre, lá com toda energia Bacana mística isso. e beleza local. Como é que você interage naquele ambiente ali, né, para pegar uma onda? Trabalha-se muito com body surf, que é surf de peito, então é muito contato direto com a natureza. Como é que você passa uma arrebentação? Como é que você consegue descer numa onda com fluidez, como eu falei, com máximo de eficiência e com mínimo de esforço, né? Aquacidade, isso lidar com medos, né? Com suas vulnerabilidades que a natureza te impõe. Com as suas forças. Com as forças, enfim. Isso dá um poder de consciência muito grande. Então, tive ali que me deu esse clique, poderoso essa coisa, né? Bacana. E tem por trás aí todo um conceito de antroposofia, né? Sim. De fenomenologia, todo... que Goethe traz muito, né? De você como um fenômeno da natureza, em parte parte dela, né? E você vê o tamanho e a beleza e, né, a perenidade que tem, né, no universo humanidade e o nosso papel nesse ciclo, né, de vida que a gente passa aqui. Perfeito. Então você começa a trabalhar muito esse autoconhecimento. Então pude me descobrir um pouquinho mais, me reconectar como bom carioca com o mar, coisa que eu tive desde garoto e me fortaleceu muito nessa atividade. E eu vi que poucas pessoas podem, né, ir para Noronha e fazer um tipo de atividade dessa, e discutindo muito com o Henrique Pistilli, que é o Homem-Peixe, que conheci ele no canal Off, né, num documentário muito bacana. Muito bacana o documentário dele. Surf de peito. Tive a oportunidade de ver. E quando eu vi que por trás desse exercício, que para mim era, né, um esporte, um hobby, você tem um trabalho grande de aprofundamento, de você se entender você com o outro, a gente se aproximou ainda mais, né? Eu deixei de ser aluno para ser agora um conselheiro da empresa, para a gente ver, né, como é que, né, estrutura produto, como é que divulga, né, as experiências da Imua, como é que se produtiza isso, como é que você entrega a experiência. Então, é um pouquinho da bagagem de negócio aplicada numa atividade ou num ramo totalmente novo para mim, mas super rico e, digo, muito nobre, né? Você ajuda as pessoas a passarem por processos de transição, de carreira, né, de relacionamento, né, tomar coragem, né? E um paralelo importante, né? A gente está falando um pouquinho antes, né? Né? Imua vem do havaiano e uma palavra que quer dizer para frente com coragem. Então, isso diz muito para a forma como eu gosto de ver a vida, né? Acho que primeiro a gente tem que olhar sempre que vem para frente, né? Não dá para alimentar nada do que passou. Você tem que tirar aprendizados sem dúvida, e boas experiências do que passou, mas trazer isso como combustível para o que vem à frente. É o que nos faz mover, bacana, né? E a coragem para isso. Assim, dificuldades vão existir. Se você encarar com uma forma mais otimista, né? O que você pode tirar de bons proveitos, dar uma força para continuar avançando rumo àquilo que você acredita, perfeito, o que te move. Então, poder, através, né, do aconselhamento da Imua, impactar várias vidas, né? Sem dúvida. É muito rico. Sem dúvida. E aqui um ponto me vem, né, que já é uma reflexão aqui do que o Rafa está trazendo, né? Que é o Rafael vai para uma prática super diferente em Fernando de Noronha, uma imersão, conhecer ali uma dinâmica totalmente nova para ele, e ele se conecta, né? Ele se conecta com aquela energia, com aqueles saberes que estão ali, e acontece uma parceria. Eu acho isso muito, muito bacana da gente destacar aqui. Por quê? Porque o Rafael trouxe as capacidades, as competências, a história, a vivência, a experiência de uma vida, né, em termos de negócios, e ele também ganhou novos saberes, competências que vêm do mar, que vêm dessa história que a dinâmica trouxe para você e que você ali internalizou, como ele disse, virou um clique, teve um clique. Eu acho isso muito poderoso em termos de... Será que a gente está fazendo essa auto-observação para que aquilo que está ao nosso redor, de repente, também possa nos envolver e nos impulsionar e até abrir novos caminhos, como tem aberto para você? Porque uma pergunta que me vem, já era aqui algo que a gente estava pensando, não é fácil fazer do mundo corporativo isso que o Rafael está fazendo, essa transição que ele está vivendo.
Tivemos outras pessoas passando por aqui, como, por exemplo, tivemos com o Éder Monteiro há pouco tempo, e a gente falou um pouco disso. Não é fácil você viver essa forma de transformação, de mudança, querendo fazer um movimento de humanizar, viver o seu propósito, e uma virada de chave. Não funciona assim. Você vai encontrar muita resistência, você vai encontrar todo um campo para você transformar. E essa é a minha próxima pergunta. E como é que dentro do ambiente profissional, do ambiente ali dos conselheiros, das reuniões de conselho, aquele movimento que a gente conhece, né, Rafael? Como é que você coloca isso na prática? Como é que as pessoas te percebem, os seus pares, os seus clientes, o ecossistema onde você está inserido? Como é que eles percebem esse novo Rafael, com todas essas camadas novas, mas muito mais orientado a um propósito que você quer transformar em um legado que você quer deixar, Rafael? Ana, assim, é muito bacana poder passar um pouquinho daquilo que você aprendeu, do que funciona para você, e você poder trazer isso para o dia a dia do negócio, né? Então, e eu falo isso por feedbacks espontâneos que eu recebo do time de pares, né? De ressignificar o problema, né? Eu gosto muito de um termo oriental, a palavra crise, em mandarim, é formada por dois símbolos, né? Um símbolo quer dizer risco e o outro símbolo quer dizer oportunidade. Maravilhoso. Então, quando você coloca uma lente diferente, você coloca uma lente diferente, assim, você pode, numa momento de crise, panicar, né? Sem dúvida. Imagina, eu fazendo paralelo, você dentro da água, vem uma série grande, você se desespera e perde o ar, e você perde o controle, né? Porque você saiu um pouquinho do seu chão. Agora, se você pensar, por exemplo, que a maior onda que tem a seu caldo não vai ser mais do que 10 segundos, e acho que qualquer um não consegue ficar 10 segundos, né, sem respirar, você se prepara para aquilo, né, e você se prepara. Ressignifica, né, o caldo como uma massagem, por exemplo. Quando você consegue ressignificar uma crise como vamos baixar a bola, não vamos ficar correndo atrás do culpado ou do problema, vamos olhar para a solução. As coisas ficam mais fáceis, né? Fáceis, então, assim, mais acho que assim, você ter conseguir essa temperança de baixar a bola quando as coisas não estão bem, em vez de você entrar para um modo desespero, um modo mais de botar a bola no chão, de partir para a solução. Então, as pessoas que têm enxergado esse Rafael mais, talvez maduro, com certeza. Maduro. Né? E mais resolutivo. Bacana, né? isso. Mais resolutivo, de vamos pragmático aqui para o que resolve, em vez de ficar perdendo tempo com atritos ou com, muito bom. Com diferença. E isso faz muita diferença, né, Rafael? Quando a gente fala, por exemplo, de contextos, vamos falar de mundos de tecnologia, né, onde a gente conhece bem. Existe uma pressa, uma urgência. Tudo é urgente, tudo é para ontem. Eu brinquei outro dia aqui no episódio. A urgência nem existe mais, já é passado, né? É uma coisa que é para antes de ontem. Então, a gente perde um pouco esse referencial, porque se tudo é urgência, se tudo é urgência, nada é. Então, a complexidade de você viver esses conceitos, esses aprendizados nesse ambiente é uma complexidade muito elevada. Então, você tem ali uma energia que você investe, mas eu tenho certeza que você tem grandes cultivos, né? Grandes ganhos, né? Porque as pessoas que estão ali naquele mundo, elas também começam a perceber que você, líder, papel de liderança, papel executivo, né? Que está ali numa condução, muitas vezes, até de decisões, vamos falar das crises, tomada de decisão, ali você tem que ter, em um curto espaço de tempo, você tem que tomar uma decisão complexa, às vezes envolvendo muitos milhões, nós sabemos disso. Mas você também falou uma coisa muito chave, você entra mais preparado nessas situações e você envolve as pessoas também. E ao se sentirem mais envolvidas e parte da solução, podemos pensar assim, né? Essas pessoas vão se juntar e navegar mais junto com você.
Eu acho que tem esse teu movimento que é interno e vem para fora. É isso. Tem esse poder, né, Rafael? É muito... De transformar também as pessoas que estão ali ao seu redor. Conscientizá-las, né? E voltando no papel das organizações, né? Assim, quando você assume posições de liderança, a gente tem essa responsabilidade, né? Sem dúvida. Não podemos nunca... De inspirar, de não perder as rédeas da situação. De dar visão, né? Acho que de gerar resultados. Comunicar com clareza o que a empresa espera de resultado e como é que estamos indo frente aos resultados. É muito importante, né? Ter clareza de... Transparência. Lado também de se embasar em número, para todo mundo entender para onde o barco está direcionando e fazer os ajustes que precisam ser feitos. Então, assim, ter essa... E você falou muito de planejamento. Quando você fala de o que dá, talvez, a certeza ou dá a confiança de que você está indo por rumo, é que é um bom planejamento bem discutido, né? Ele está sendo constantemente revisado. A comunicação é fundamental para isso. A comunicação está fluindo. Então aí você consegue, né, trazer com que o time compre essa mesma briga, né? E vai rumo ao resultado, sabe? Bacana. E deixa eu falar um pouquinho, explorar com você um pouquinho, até para também aprender aqui, junto com a nossa audiência. E o mundo em conselhos? Como é que você, Rafael, essa pergunta não está aqui no nosso pré-roteiro, como é que você está encontrando esse mundo? Quantos aprendizados novos também que você acaba captando desse mundo novo, dessas responsabilidades novas, você falou aqui, mas também que você acaba entregando muita experiência, entregando muito saber que você carrega, que você leva. Como é que está sendo esse momento novo, essa troca? E olhando também para um Rafael que começa a se movimentar nessa direção, né, de mundos, né, em conselhos, e também com uma pegada já de futuro que vai ser logo, logo uma próxima pergunta nossa aqui. Então, é um movimento que, assim, hoje em dia, você tem, né, obviamente, todas as empresas, né, listadas em bolsa têm que estruturar seus conselhos de administração, mas não é um privilégio dessas empresas listadas, né? Como montar conselhos, especialmente conselhos consultivos, né? É uma faculdade de qualquer empresa, empresário, independente do setor, do porte, e elas vêm se organizando mais, né, Rafael, nesse sentido? Então, Ana, aí eu vou te trazer um pouquinho do movimento que está acontecendo, né? A gente falou de modelos de liderança, né? E que vinha historicamente de uma batida muito de comando e controle. Sim, né? Perfeito. De imposição pela hierarquia, né? E também no vértice das empresas, né? Um papel de CEO, mesmo quando não é o seu fundador, o grande empreendedor daquele negócio, geralmente é um CEO que tem um papel de muita de ficar muito solitário. Entendo. Né? De decisões muito, né, nas costas, né, desse ou dessa super-heroína. E esse mundo de conselhos está vindo para dar um pouquinho mais de apoio, de suporte. Faz todo sentido, né? Para mim. Até porque você consegue trazer bagagens muito diferentes. A gente fala de diversidade de conhecimento, de disciplinas, de áreas de domínio. Diversas disciplinas. Para colocar a serviço daquele executivo, para, né, aferir que, né, a sua empresa tem uma perpetuidade que vai muito além do período que você está exercendo aquele cargo. Né? Mas como é que a gente consegue trazer mais mentes pensantes com diferentes lentes, diferentes experiências para colocar nas discussões de pauta, né, do comitê executivo, para poder, né, visando sempre esse objetivo super genuíno, que é a perpetuidade daquele negócio. Bacana. Né? E quando você pensa dezenas de milhares de empresas que tem no Brasil, muitas delas têm, né, você vê pelo histórico, tem uma taxa de nascimento, taxa de mortalidade muito alta, tem um risco muito grande. Sim. Se a gente conseguir botar, né, essa prática do conselho consultivo como apoio a essas organizações, como a gente consegue, né, fazer impacto na economia, no emprego, enfim. Nesse cenário que a gente vai falar aqui um pouquinho de tecnologia, de inovação. Então, tem muita gente que precisa de ajuda e eu acho que pouca gente sabe pedir ajuda.
Então, ter esse discernimento que talvez esse mundo do voo solo ou de carregar tudo nas costas seja um peso que não precisa ser carregado. Não e mais. A gente tem, acho que uma forma de trabalho que pode ser mais produtiva para todo mundo. Produtiva e mais leve. E até eu vejo um valor muito forte nos conselhos consultivos, enfim, todos, né, as estruturas de conselho, além da própria aferição, como você colocou, ter mais segurança, ter mais confiança dentro daqueles processos, dentro daquela governança, mas também você tem mais uma visão com essas disciplinas que se juntam, que se unem com todas essas pessoas, né, que acabam trazendo diversas competências e experiências, você tem uma visão de antecipação de riscos também melhor e pode compartilhar esses riscos de uma forma melhor. Eu vejo um valor muito, muito grande nessa estrutura, entende, Rafael? Quando a gente olha e fala de conselhos, eu vejo que, concordo super, o voo desse executivo, desse líder, muitas das vezes é um sócio fundador, é um líder, uma empresa de dono, né, que é que se fala, de família, não precisa voar esse voo sozinho, não mais. Existem formas, existem estratégias que são poderosas, inclusive, quando você se cerca, como você falou, né? As pessoas que têm ali uma capacidade, uma experiência, uma consistência de conhecimentos que vão ajudar muito aquelas tomadas de decisão. É muito mais plural. Faz total sentido. E você imagina, assim, o somatório de experiência que tem ali, a gente pode evitar que uma empresa cometa erros que já foram cometidos. Perfeito. Vamos errar coisa nova. Perfeito. Então, quando a gente consegue fazer caminhos mais curtos, Perfeito. Quando a gente tem essa possibilidade de trazer esse olhar mais amplo. Então... Muito bom. E é bacana que você entra também nesse cenário novo de conselhos, até como eu vejo, né, minha humilde análise, até como uma estratégia também de movimentos de carreira. Você amplia leques. Absolutamente. E tem um aprendizado incrível aí. Quando eu te falei, Ana, né, dessa versão 5.0, né, assim, muito poxa, bom. legal. História muito, muito forte num setor, né, de telecomunicações, mas são experiências viveu ali que são aplicáveis em outros setores. Transferíveis para vários setores. Né? E aí você, né, não precisa trabalhar em um único projeto, né? Você consegue apoiar mais de um projeto. Muito né? bom. É normal de conselheiros tem 3, 4 conselhos simultâneos. Sim. Então, a poder de impacto se amplifica. Né? Então, quando você pensa que tipo de legado a gente quer deixar, você consegue fazer isso em mais de uma área de atuação. Perfeito. Então, pessoalmente e como... minha bússola, né, de navegação, quando eu penso aqui, né, nos próximos 10, 15, 20 anos, esse é um caminho que está muito claro, que é um caminho que eu estou muito feliz em poder seguir. E uma coisa que é bem bacana, eu tenho contato, participo de grupos de advisors, né, por exemplo, e eu me conecto com algumas pessoas dessa área, e uma possibilidade que eu vejo muito forte é de até você se plugar em empresas que não estão limitadas somente ao país, né? Você vai além das fronteiras, empresas que podem precisar, de repente, de um aconselhamento seu, que estão aqui dentro da América Latina, empresas que estão Europa, por aí afora. Eu acho isso acho que é um movimento que vem crescendo em termos de estratégia de movimento de carreira, e cada vez as pessoas estão buscando mais cedo, Rafael. Tenho observado isso também. Dentro dos primeiros movimentos ali, eu estou vendo até 45 mais, pessoas já com 45 mais, buscando já esses pensamentos. Interessante. Assim, pelo menos para se preparar, né? Acho que tem menos a ver com idade, né? Óbvio que tem uma correlação, mas muito a ver com bagagem, né? Assim. Eu falo da idade por causa da história. Lógico, a vivência. A história até dos próprios papéis de conselheiros eram muito mais de pessoas mais sêniores, inclusive tanto em experiência quanto em idade. Isso está mudando agora. É interessante isso. Eu acho isso muito positivo. Muito positivo. Está mudando para um caminho de cada vez pessoas mais... como é que a gente pode dizer? Jovens, se a gente puder falar dessa forma, estão se interessando por abrir esse leque. Acho isso um movimento bem bacana. Porque o Rafael pode atuar como um consultor, né? Um conselheiro consultivo de uma
vamos lá, de uma instituição europeia que precisa de algum tipo de conhecimento que você tem e você, de repente, está ali plugado no ecossistema que aquela empresa te visualize. E ali você vai poder prestar esse serviço também, que é muito dessa plataforma que eu conheço, né? Que eu interajo. É muito bacana isso, eu acho que é uma potência, tá, Rafael? É muito. E assim, a gente falando um pouquinho, né, de perspectivas também de idade produtiva, né? Quando a gente vê que a famosa... Somos todos sub-100, né? Eu gosto de somos sub-100. Sem dúvida. Essa famosa, né, terceira geração, terceira idade aqui, que vai precisar tá produzindo mais tempo, né? Esse é um modelo que consegue abarcar para que empresas, né, independente do seu estado de maturidade, possam também estar trazendo essa experiência para poder serem aplicadas nos seus negócios. Assim. No grupo de aconselhamento, a gente vê muita gente que alguns estavam aposentados há um tempo. Exato. E voltam para a atividade através desse modelo. Que é maravilhoso. É sobre você colocar toda uma experiência, várias camadas a serviço de algo que, poxa, você está vendo o valor, você tá contribuindo para um negócio crescer, florescer, prosperar. Isso é maravilhoso. Isso é um ciclo, inclusive, virtuoso, considerado virtuoso, né? Todo mundo ganha, a sociedade ganha, o futuro ganha, né? E, Rafa, vamos falar aqui um pouquinho desse novo Rafael, consciência, autoconsciência e equilíbrio. Vamos falar um pouquinho dessa mudança, dessa transição. Você já falou dos seus esportes aquáticos, que você gosta desde sempre, né? Mas como que você cuida da sua saúde emocional, da sua energia pessoal? O que mudou depois que você vem fazendo esse giro para esse novo lugar, né, mais equilibrado, digamos assim? Que práticas você traz? O que você tem trazido mais para a sua vida para te dar mais vitalidade, energia vital, a gente pode colocar. Tudo é sobre energia vital, né? Lógico. Assim, Ana, acho que cada um acho que precisa buscar o que é a sua fonte de energia. Bacana. Aí, quando falo fonte de energia, também tem muito a ver com fonte de motivação, né? Perfeito. Eu consegui resgatar meu contato com a água, né? Eu sou meio que... Ela te reenergiza. Eu sou meio que um waterman, né? Assim, voltei a nadar, que eu competi até os 12 anos. Você competia, né? Voltei a nadar muito em piscina, com a prática do body surf de peito. Bacana. Voltei para o mar com uma forma mais intensa também. Enfim, já fazia mergulho, vela, enfim. Sempre foi uma prática que eu curti muito. Então, me deu essa reconexão ali. Onde é a minha fonte de energia, de fato. Então, acho que cada um precisa tentar... Por isso que é importante o autoconhecimento, achar o que é o teu combustível ali. Uma atividade que você gosta de fazer que te gera esse prazer, né? Que pode ser leitura, pode ser... artes, pode ser esporte, enfim. Pode ser uma série de música, dança, tanta coisa bacana, né? Cada um sabe a sua área ali. Natureza. O que me trouxe, e o tempo mostrou um pouco isso, Ana, foi a consciência de saber o que de fato me move ali. E eu gosto de... Quando você falou de equilíbrio, eu acho que é o seguinte, nossa energia é potencializada quando você tem um equilíbrio ou trabalha com a forma consciente em 4 vertentes. Assim, né? Acho que é a energia física, então atividade para você estar com uma boa saúde física. Né? Ok. A mental, né? Tem que estar com a cabeça boa e o corpo bom, então físico e mental. A emocional e a espiritual. Então, 4 dimensões. Essas 4 dimensões, se tiver consciência, entender o que a espiritualidade pode ser uma fé, né? Uma religião, né? Perfeito. O emocional, né? Acho que tem muito a ver também com você entender o que te faz bem, claro. Você está com quem você gosta, né? Nos locais que você gosta, fazer aquilo que você gosta. Então, se consegue botar isso em prática, você acha que entra em estado de equilíbrio, que gera o flow, né? Que te permite, então, fazer as coisas com muito mais fluidez, com muito mais propósito.
E muito mais a ver com você. Quando você tem isso bem encaminhado, e não é longe de ser trivial, eu não encontrei o equilíbrio ainda, mas já tem essa Esse é o nosso desafio sempre. dessa jornada. Mas é importante ter a consciência. Sem dúvida. Porque você sabe que pratinho você precisa mexer. Exato, aonde que você tem que calibrar ali. Onde que você tem que assim, Ana, quando você se abre para o mundo, aí eu vivi isso, o mundo se abre muito para você, as coisas acontecem. Sem dúvida. É uma coisa impressionante. Você vê as coisas conectadas, né, Rafael? Por isso que é importante você trabalhar na espiritualidade, porque né, o meu lado engenheiro era muito cartesiano. Aí você vê que tem outras coisas que a ciência não explica. Exato. Mas você tem que estar aberto a isso. São fortes. São fortes. Né? Os exemplos estão aí. E você, como é que você absorve? Como é que você traz para você? Então, acho que muito bom. Esses 4 áreas aí tem que estar bem pensados, exercitando elas, para você estar conseguindo lidar bem consigo mesmo, com a sua família, com os amigos e com o trabalho. E como você falou, já é um desafio nosso equilibrar esses pratinhos dessas 4 dimensões. É um desafio. Eu digo que é o desafio da nossa jornada aqui. Vamos passar o tempo todo sempre olhando onde é que está mais alto, mais baixo, para a gente ir manejando, né? Dentro da tua estrutura, da tua forma de trabalho, de relações, né, no trabalho, na tua família. O que você usa? Você aplica algo que seja novo em relação ao Rafael anterior, que eu conheci lá atrás, executivo de negócios, ou não, você vai ali também tentando conhecer mais, dar o espaço para as pessoas, queria entender um pouquinho se você tem alguma técnica, alguma prática que você aplica com as pessoas para você ter mais essa fluidez na comunicação e conexões, né, Rafael? Ana, acho que aí tanto no dia a dia da vida pessoal quanto no trabalho, eu acho que eu aprendi a ouvir muito, sabe? Bacana, escuta. A prática da escuta. Ou seja, antes de agir, ou antes de falar, ouvir, absorver. Não tem um dito ser menos impulsivo. Não tem um dito que diz por que será que a gente tem 2 escutadores e somente um falador? Então, talvez assim, daquele Rafael que a gente interagia... em projetos de tech. Eu estou menos impulsivo e estou ouvindo mais para poder pensar e agir. Isso. Obviamente, sim, tem a tempestividade, tem que ter. Mas ela faz parte. Faz parte das dinâmicas. Não dá para achar negócios, que vai ser do trabalho, ritmo, sim. Mas aprendi que as pessoas falando tem muito para te dar. E quando você consegue ouvir, você se coloca um pouco no lugar da pessoa. Sem dúvida. Aí você consegue abrir uma empatia para que essa pessoa seja sua parceira. Você começa a criar muito mais ponte, né? Muito mais aliança do que muros, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. Até o princípio das conexões mesmo. Você tem uma equipe, você está aberto, a pessoa sente que você está aberto, você ouve e entende até o que a pessoa não consegue mencionar às vezes, não consegue falar, por diversas questões, né? Mas você capta, você percebe, porque você está aberto e a escuta está ativa e atenta. Incrível, isso muda o jogo. Você falou um ponto muito que, para mim, assim, cada vez mais que eu presto atenção, é mais verdade. Não é só sobre a escuta ativa, mas a leitura do ambiente ativa, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que assim, aquilo que a gente fala tão alto que eu não consigo escutar aquilo que você fala. Então, nossos gestos, nossas ações, nossos exemplos têm poder que vão muito além das palavras, né? Então, eu tenho mais consciência, né, dos meus atos, porque eu sei desse impacto já nas pessoas, e ao mesmo tempo estou mais atento para ler o ambiente das pessoas, para ver o que a Ana está me dizendo além das palavras. Perfeito. Né? Porque mais uma vez, acho que quando você consegue gerar essa proximidade, você consegue criar uma parceria que vai te ajudar no final do dia a conseguir aquilo que você quer fazer. As coisas vão fluir melhores, né? Muito bom. A gente pode ficar algumas horas aqui, né, Rafael? Rafael e Rafael. Tem um outro Rafael aqui no estúdio com a gente. Mas a gente vai começando a fazer umas amarrações aqui para o final, tá? Porque eu já vou deixar aqui um convite para próximas rodadas. A gente tem assuntos aqui, hein? Do mar tem muita coisa, Rafael. Tem um oceano. Tem um oceano, adorei. Tem um oceano inteiro. E quando a gente fala de conexões, isso vai embora. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu sinto uma paz que eu não sei descrever quando eu estou dentro do mar.
mergulhada ali. Eu sinto uma paz, aquilo ali é praticamente, sim, uma conexão divina, espiritual. Eu amo. Eu sinto uma força muito grande, sabe? Eu só tenho medo dos caldos. E aí é como a gente se prepara, né? Eu só tenho medo dos caldos. Quando as ondas estão muito... Não, eu fico sempre ali naquela marolinha, naquele... né? Isso deve dizer muita coisa. Você Bastante. Que está aprendendo, está lá dentro, vai dizer muitas coisas. Mas vamos falar um pouquinho de futuro? Vamos falar... Aqui a gente vai indo para o final, então eu vou trazer um ponto aqui de tendência, Rafael, que eu acho que é bacana a gente compartilhar da tua visão, e depois 2 perguntas da audiência, e a gente vai aqui para o nosso encerramento. Eu estive vendo um material, um artigo que o Fórum Econômico Mundial acabou de divulgar, agora no finalzinho de abril, até por conta desse movimento do trabalho, um olhar sempre, o Fórum Econômico Mundial é uma fonte que eu gosto, porque é um grande observatório do trabalho no mundo, né? E ele trouxe três ele chama de tríade de novas habilidades e competências que me chamou muita atenção. Então, me conectou muito com o que você está fazendo, vivendo e transformando nessa sua nova forma, né, de jornada. Então, ele traz o seguinte, o nome do relatório, do artigo é A Nova Tríade de Competências para o Futuro do Trabalho, publicado pelo Fórum Econômico Mundial. Eu vou deixar o link para a nossa audiência quando a gente publicar, eu vou deixar o link para o pessoal acessar. E ele traz 3 novas competências. A inteligência de carbono, que fala da capacidade de compreender e aplicar conceitos de sustentabilidade, contabilidade de carbono e análise do ciclo de vida dos produtos. A gente até falou um pouquinho aqui na prévia, né? Quando eu conheci o Rafael, ele estava ali no marketing, né? Rafael estava ali em desenho de produtos, e ali era aquela lógica de correria, muito, muito frenético, ritmo muito acelerado, e trazendo isso para o mundo de hoje, com esse olhar aqui, se a gente coloca essa lente nova aqui, você ganharia uma nova responsabilidade, um novo requisito. Você também teria que olhar a pegada de carbono do produto que você estava desenvolvendo lá naquela época. Isso é um ponto importante, me chamou a atenção. O segundo ponto, isso não é só exclusivo para os profissionais de marketing. Nenhuma dessas habilidades é exclusiva para os seus respectivos. É tecnologia, é marketing. Vale cada vez mais isso aqui é absolutamente transversal, né? Isso é maravilhoso. A segunda habilidade nova, né, configurada dessa forma como essenciais, é a inteligência virtual. Capacidade de equilibrar os limites entre a vida profissional e pessoal. Olha o que você acabou de trazer para a gente aqui nesse episódio. Quando os espaços pessoais e de trabalho se sobrepõem, né? Então, envolve gerenciamento de desempenho, relacionamento, quando as interações pessoais não estão disponíveis, como, por exemplo, nos cenários de trabalho remoto. Sim. Você ainda é um ser humano se relacionando com um ser humano através de uma tecnologia, né? Isso é muito importante, o olhar dessa inteligência virtual, para a gente guardar a segunda. E a terceira, que não vai nos surpreender, é uma proficiência em inteligência artificial. A maioria dos trabalhadores do conhecimento ainda precisará entender como integrar ferramentas de IA em seus fluxos de trabalho diários, é o que diz aqui o relatório do Fórum. E a gente falava aqui um pouco antes, né, Rafael? A questão não é mais se a IA vai afetar o seu trabalho, mas como, e eu ainda acrescento o quando, que já é imediatamente, que a gente sabe que esse trem partiu. Aí eu faço um paralelo aqui com uma frase do final desse artigo que me chamou bastante atenção quando eles introduzem essas 3 habilidades novas e colocam esse paralelo para ecoar, para a gente fazer uma leitura desse eco. O relatório de emprego de 2023 do Fórum Econômico Mundial previu que a IA, a inteligência artificial, interromperia 44% das habilidades essenciais dos trabalhadores nos próximos 5 anos a partir daquele 2023. À medida que a automação acelera, aqui que são os pontos-chave que eu quero chamar a atenção para essas 3 novas habilidades. O valor do julgamento humano, da consciência contextual,
da inteligência de carbono e do raciocínio ético, todos amplificados pela IA, definirão o futuro do trabalho, que já é presente, a gente já sabe. Minha pergunta para o Rafael, né? Seriam essas novas habilidades, Rafael, uma luz sobre mais elementos de humanidades nesse cenário digital desse novo mundo que a gente vem vivendo, novo mundo do trabalho? Qual é a tua visão? Bem profundo, né, Ana? Assim, isso rende outro podcast. Esse rende. Nessa. Mas assim, ó, tentar trazer um pouquinho desse estudo do Fórum Econômico que você trouxe, assim, ele falou sobre descarbonização. Eu acho que vai além, obviamente, a questão da emissão de carbono, que é muito em cima de toda a nossa cadeia produtiva, né? Todas as nossas indústrias, tudo, né? Nosso meio de se deslocar, enfim, tudo gera muito carbono. Então, tem que ter não só uma consciência, tem que ter uma ação forte, né? E não é local, é global. Em prol estratégica. Em prol da descarbonização. Mas pensa em... Eu abordaria com um leque mais amplo de sustentabilidade, né? Perfeito. Tudo que a gente está produzindo, que impacto pode gerar, né? Na perpetuidade das nossas gerações, enfim. Ótimo. Então, acho que carbono certamente é um vilão, né? Vamos dizer assim. Mas acho que a sustentabilidade de um ambiente, né? Uma abordagem um pouco mais ampla. Então, assim, qualquer negócio hoje precisa pensar nisso, até porque tem muito investidor que coloca dinheiro se tiver uma estratégia, uma plataforma de sustentabilidade. Um compromisso, né? Senão ele nem coloca dinheiro ali. Então, não dá para... cada vez não mais. Não dá para tratar só como um buzzword, como moda, né? Ele como tem que hype. ser... tem que ser uma coisa genuína. E, de fato, alguns negócios vão ser por essa questão. Olha, eu coloco o dinheiro, vale mais aquele negócio se ele tiver uma pegada mais sustentável. Porque senão você nem entra, nem faz parte do meu processo, eu nem te considero. Ao longo isso é do importante. tempo, isso pode ser, né, descartado. Então, exato. Eu acho que, mais uma vez, tem a ver com o negócio, né? Não dá para achar que está desvinculado o sustentabilidade do negócio. Absolutamente. Porque alguns negócios só vão ser perenes se tiver uma pegada mais forte pensando nessa linha de sustentabilidade. Então, sem dúvida. Isso tem que fazer parte, né, de fato, do novo modus operandi das empresas. Enfim, de fato, né, 10, 15 anos atrás, isso não estava na agenda. Exatamente. Isso entrou com tudo. Né? Exatamente. Não à toa... E vem cada vez mais sendo... indo para o lugar da estratégia. Né? Se era somente compliance, ele está entrando mais, que era mais operacional, né? Lá nos primórdios. A gente viveu muito isso, né, Rafael, dentro do ambiente tecnológico que a gente vivia. Agora ele passa para o campo da estratégia, porque foi o que você falou, tem alto risco de empresas nem serem consideradas se não tiverem um compromisso, se não tiverem práticas. Isso é uma pauta que os conselhos estão discutindo isso. Então, isso é um ponto bem importante. Isso vai aparecer. Você falou de inteligência virtual, né? Virtual. Assim, a gente está vendo ética no uso. Com certeza, né? A gente, não à toa, né? Vem toda por trás no LGPD, né? A questão de todos de compliance no uso da tecnologia para você, né, ter esse bom uso, né? Assim. Mas quando fala de inteligência virtual, também tem, acho que um tema de saúde mental. Perfeito. Você pega a nova geração, que é Rafael. nativa digital, que tudo está na telinha, né? Transita, está tudo na mão. E é tudo rápido, clique, acelerado. Dedo, é tudo volátil, tudo curto. Tudo scroll, exato. tudo flui. Entendeu? É descartável até, né? Rapidamente descartável, é pouco profundo. Exato, né? exato. E a vida aí, né, fazendo paralelo com a natureza, é muito mais profunda do que isso, né? Dúvida. Então, assim, a tecnologia é fundamental, fantástico, acelerando muitas coisas, né? Trazendo muito tipo de eficiência, mas o bom uso dela, né? E uso com consciência. Porque tudo que é exagerado é ruim, né? Sem dúvida. Então, a inteligência virtual também passa por... nesse mundo mais, né, 100% conectado, 100% online, real time. Sim. Como é que você consegue ainda ter um momento de pausa, certeza, que é tão importante. E cada vez a gente tem que cuidar mais disso. Né?
com o nosso próprio ser, indivíduo, Não dá para ser um individual, negócio non-stop, né? quanto quem está do lado, nossa família, ambiente de trabalho, equipes, todo mundo. Então, Sem assim, a dúvida. inteligência virtual é isso. Como a gente, não é à toa, né, nova a NR01 lá de saúde mental, Sim. vai passar a ser, né, obrigatório, acho que no próximo ano. Os riscos psicossociais. Porque isso já é uma realidade. Então, assim, se uma empresa tiver com, né, os seus colaboradores, né, entre aspas, né, doentes, Sim. Ela também vai ter problema de produtividade. Sim. Então, não dá para fazer também vista grossa para uma realidade que está aí, uma nova geração. E esse é um movimento global, eu andei vendo isso. O Brasil não está fazendo esse trabalho isoladamente, esse movimento. Existem vários países promovendo isso, né? Essa ação de cuidado do risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Exatamente pelas questões de burnout, que a gente está ouvindo cada vez mais, de saúde mental em si, mais ampla. Então, eu vejo isso bem, um movimento que foi muito, muito feliz, né? Tudo bem que ele mudou de estratégia agora em maio, houve a mudança de estratégia, que a norma reguladora ela não entra como uma cobrança de fiscalização imediata, ela entra como um processo educativo. Mas está na pauta. E preparo. Tem em um ano, sim, isso volta tem que entrar na pauta. Né? Porque senão é isso, a gente vai impactar, está na pauta. Impactar as pessoas, impacta a produção da empresa. Então, não é dissociável, né? E isso é estratégico. Muito. Isso é estratégico. Muito. Total. Né? E o terceiro, né, do trabalho, proficiência, o domínio, com né, IA, da inteligência. Assim, a substituição vai acontecer para atividade de máquina, porque de fato você consegue fazer ela mais barata, mais rápido, né? Então, por isso que é importante também o papel, né, de formação, de educação, em como utilizar a inteligência artificial para você conseguir, pessoas, né, para você conseguir, né, melhorar o teu processo, fazer uma atividade nova, diferente. Enfim. Sem dúvida. E tem a inteligência que a virtual nunca vai substituir, e talvez é isso que a gente vai colocar mais em prática, né? Então, deixar de fazer coisas muito automatizadas e fazer coisas um pouquinho mais ganhar espaço profundas, né? Para o intelecto, né? Profundidade, né? Você falou aí, se conecta também com o mar, profundidade, aquilo que você conhece, aquilo que você domina, aquilo que você estuda e tem mais estrutura e tempo para estudar, você consegue construir e entregar melhor. É assim, né? Assim na vida, você treina melhor. Se eu treino mais, eu não vou tomar caldos lá no mar, lá nas ondinhas. Mas é uma questão de se preparar. E a gente precisa se preparar. Então, eu entendi isso, também concordo contigo. A proficiência é uma palavra que vem falando com bastante clareza. É domínio. É o que se espera de inteligência artificial no campo do trabalho. É você não ser dominado pela IA, você dominar a IA. Você dominar. Você criar soluções a partir dela para você ter um tempo, produtividade, uma entrega e utilizar melhor o seu intelecto, dirigir melhor esse intelecto. Eu também sou dessa linha de pensamento, né? Então, a gente vai aqui... Foi ótima essa rodada aqui em cima dessa linha de tendência. Eu vou querer ler esse estudo do Eu vou te mandar, eu vou deixar aqui também com o pessoal. Vamos para as perguntas da audiência. Temos dois queridos aqui. Vamos lá. A Rosângela Mantuano, diretora de vendas, é também uma querida parceira. Também atuou junto com a gente, né, em ambiente aí de uma grande empresa de telecom. Beijo, Rô. Beijo para você, Rô. Ela manda a seguinte pergunta. Rafael, a vida ensina e a liderança também. Mas dentro das organizações onde as dinâmicas políticas são inevitáveis, como você equilibra essas forças? Ótima pergunta. Muito bom. Então, a política sempre vai existir no meio corporativo. Sempre vai existir. Faz parte dessa dinâmica, né? Isso. Eu diria, né? Não, total. Porque, assim, é um jogo de... do negócio, né? Obviamente tem poder... Alianças, sem dúvida. Tem divisão de orçamento, né, de equipe. Então, tem forma... A melhor forma de equacionar os atritos que uma política pode dar é você, primeiro, tentar construir uma agenda de objetivos, metas compartilhadas. Perfeito. Né, para você não minimizar a questão dos silos, né, e de cada um estar dentro do seu quadrado. Então, ter a capacidade de um bom planejamento estratégico,
para que a gente tenha um grande norte para onde a empresa está indo, esse objetivo seja claro, Ótimo. compartilhado e com metas que sejam, né, complementares, para que não tenha minimize. Como a política vai estar? Então, Sim. a política é boa, Sim. tudo ok. Né? O problema é que a política começa a ser um antídoto, um boicote para o real desafio da empresa e as coisas começam a não acontecer. Então, quando a política começa a travar a agenda, travar a execução, travar as ações, vira um problema. Então, a melhor forma de mitigar isso é fazer, né, ter a habilidade de fazer boas parcerias, conversas duras, mas que sejam convergentes para poder ter um objetivo comum. Porque, assim, se a gente consegue traçar esse planejamento, que o que é bom para a empresa e não o que é bom para si, né? E tem mecanismos a gente poder garantir esse alinhamento, né, de estímulos, né, de orientados para o mesmo resultado. Sem dúvida. Você consegue fazer que a política vai funcionar a favor, não boicotando a produtividade da organização. E, Rafael, o papel dos conselhos vem bem apoiar esses cenários, esses, digamos assim, os cenários até mesmo de políticas, e se as políticas são mais complexas, podemos dizer assim, o papel desse conselheiro, o papel dessa conselheira também entra muito nesse apoio de entender, facilitar uma visão mais clara, às vezes ampla, né? Porque às vezes você precisa abstrair para entender o resultado de uma forma mais corporativa, completa, não só na visão de 1, de 2, de 3. Então, eu vejo também o papel do conselho como um forte, né? Apoio aí, né? Primordial é zelar pela perpetuidade daquele negócio. Né? E se esse conselho consegue estar próximo, e é importante assim, uma visão... não é aquela reunião que vai acontecer uma vez por mês, por 2 horas. Cada vez mais o papel do conselheiro ativo, entender a operação, estar próximo, para ter essa leitura. Se tiver alguma, né, movimentação, né, de política que esteja, né, minando o resultado da empresa, como é que consegue contornar aquilo? Né, e dar o apoio necessário para que isso não prolifere. Então, essa visão de... Tem um termo que é muito, muito legal, que o papel do conselheiro é nose in, hands out, né? Você tem que estar com o nariz dentro do negócio, não mete a mão, a operação é da empresa, do corpo executivo. Perfeito. Né? Perfeito. E isso até é um aprendizado, né? Nessa minha transição. Como é que eu deixo de ser, né, no papel de conselheiro, não tem que ser responsável por fazer a coisa acontecer, é muito mais de fazer perguntas, né? Trazer informações, trazer benchmark, provocar do que fazer. Mas o nariz tem que estar lá, você tem que estar cheirando ali o que está acontecendo com a organização para poder dar os bons direcionamentos. Então, certamente, nessa questão de como é que pode apaziguar sem dúvida as divergências políticas, conciliar, ter um conselho ali atuante. Bacana. E temos uma pergunta também do nosso caro Janilson Bezerra Júnior, também, um grande parceiro também, que foi aí de tempos, né, na nossa história aí na grande Telecom. Joana conecta de verdade. Isso aí. E ele manda assim, é verdade, é uma reconexão aqui. Ele manda a seguinte pergunta: como entender e interagir com os vários ecossistemas do negócio para garantir o equilíbrio entre eles? Falávamos um pouquinho disso aqui agora. Então... Obrigada, Janilson. Essa navegação interna, né, quando se chama ecossistema, né, as diferentes disciplinas que mexem no negócio, o saber entender tem a ver com escuta ativa. Sem dúvida. Com ter uma agenda, né, única do que a empresa... para onde a empresa está indo e como é que cada um desses ecossistemas, né, trabalham nas engrenagens para aquele motor acontecer. Então, é uma grande... Como é que coordena? É uma grande orquestra ali de, né, diferentes instrumentos que tem que estar super afinados. A importância de um grande líder, né, do CEO, fazer, né, esses instrumentos todos, esses ecossistemas rodarem no seu ponto ótimo, de forma complementar para impulsionar o negócio. Então, é isso, assim, tem que saber das complexidades que são grandes, né? A dinâmica de mercado e de indústrias. Isso é importantíssimo. Assim, você tem que estar toda hora se atualizando, né? O sucesso de hoje não é o sucesso de amanhã. Sem dúvida. Sem dúvida. De vez em quando o concorrente brota de onde você menos imagina, você nem achava que era concorrente, está, né, ocupando... Se redesenhando. Exato. Já oferece ali um impacto numa estratégia que tinha sido planejada com todo cuidado. É isso. Essa é uma das grandes
como é que a gente diz, característica dessas dinâmicas industriais, né? Dessas dinâmicas de negócios. E você está entrando cada vez mais nesse mundo também com esse chapéu de conselheiro, né? Fascinante. Isso é muito bacana. Então é isso aí, Janilson. Acho que você tem que ter essa clareza de que o papel é entender essas diversidades dos ecossistemas e fazer esses links, essas conexões, né? Como é que tudo se conecta? Porque tudo se comunica, tudo se conecta. Sem dúvida. Então, ter essa habilidade de ler e de interagir. Eu gosto disso. E de poder agir. Uma leitura do ambiente que seja muito precisa. Mas só consegue se aquilo que você falou, se tiver com os olhos lá dentro, interagindo, sem operacionalizar, mas interagindo, conhecendo, conversando e escutando. Acho bem bacana isso. É isso, Rafael. A gente agradece ao Janilson a pergunta, foi super bacana. E eu queria te agradecer, mas indo aqui para a mensagem final. Queria que você deixasse aqui para a nossa audiência, né? Quem quiser conhecer mais, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser beber nessas fontes nova e a experiência de longos anos aí que você traz, o que você deixa para essas pessoas aqui de mensagem, né? E você pode conectar com essa visão de futuro que a gente adora falar aqui no Ana Conecta, né? O que o Rafael enxerga aí para esse futuro, próximos passos? Qual é a tua mensagem para a nossa audiência? Muito bom, Ana. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Papo super agradável. O tempo voa. Bacana. Espero Boa ter sido mesmo. Bacana com vocês também. Eu acho que eu deixo algumas mensagens que funcionaram, né, tem funcionado para mim e que eu tenho o prazer de estar podendo dividir com quem está próximo de mim, que é, primeiro, se dá a chance de se olhar para dentro, né, se conhecer. Perfeito. Ter e só consegue fazer isso quando você se dá algumas pausas, né? Pausa num tempo no dia, no final de semana, numas férias, que você consiga se dedicar para olhar para dentro, para ver o que de fato te motiva. Então, até uma das pautas do SXSW esse ano foi sobre isso, né? Falando que pause is power, né? A força da pausa, que, né, nos ciclos da vida, né? A noite é pausa do dia, final de semana é pausa da semana. Enfim, você tem todos os ciclos aí que tem o seu momento de respiração, né? Você tem o momento da pausa. Então, como é que a gente consegue incorporar isso, né? Para a gente poder, né, se olhar... Porque as pausas regeneram. Aí, falando da liderança regenerativa aí, ó. As pausas regeneram. É tudo sobre isso, né? Conectando com o mar, conectando com os fluxos da natureza que você traz tão bem aqui. Você falou de pausas e as pausas têm um papel, inclusive... na vida humana. Por que você dorme? Trazendo das neurociências, né, Rafael? Porque durante a noite nós regeneramos. Nós nos tornamos prontos para o novo dia. E assim, sabe, todos os dias. Isso é maravilhoso. Quando a gente, né, é mais novo, a gente está naquela corrida desenfreada, né? Como me viu, eu estava, sei lá, 20 anos sem tirar... Nunca parei um mês de férias. Olha que loucura. Mês de férias não... É um momento que você tem que parar e baixar a poeira e botar a cabeça no lugar. E para mim foi um mergulho interno, foi muito bacana. Né? Mais uma vez, um engenheiro, mais cartesiano, né? Focado mais nas exatas, em números, tentando entender um pouquinho esse lado que a ciência talvez não explique. Então, essa pausa para olhar para dentro, para se reconectar com o que realmente te move, né? E traçar o teu plano, tua bússola da vida, né? O que você quer fazer daqui a 5, 10, 15 anos? O que você quer deixar de legado para sua família, seja financeiro, bem, ou de coisas, né, mais intangíveis que atingem as próximas gerações. Então, esse olhar para dentro para você criar essa bússola da vida e ir para frente com coragem. Essa fica a minha mensagem. Sempre para frente e cada vez com mais coragem. Maravilhoso. Eu adorei, tá? Quero te agradecer. Adorei. Eu acho que a gente já tem ganchos aqui para outros episódios, né? Muita coisa bacana. Então, eu queria te agradecer o espaço que você traz, que você preenche aqui, trazendo a tua experiência. E vou fazer aqui um convite para quem está com a gente, né? Quem participou, quem viu e quem vai ver esse episódio. O Rafael Marques, ele traz uma
uma metáfora que deixa de ser metáfora e vai para o campo da vida, né? O mar, o poder desse mar, a fluidez do mar, o que o mar e a natureza que envolve, né, todo esse nosso mundo tem de tão poderosos que quando a gente para perceber, a gente tem tanto para aprender. E quando a gente aprende, a gente muda o jogo. Foi sobre isso esse episódio aqui. Esse é o Rafael Marques, que esteve com a gente, um grande amigo, e trouxe para vocês aqui nesse encontro dicas, aprendizados, insights, reflexões maravilhosos sobre como que está o meu mundo do trabalho hoje, como que está a minha forma de construir relações e como que isso se conecta comigo, com o meu eu. Isso tudo a gente falou aqui. Então, Rafael olha para o futuro com uma visão super bacana, inclusive criando campos novos de atuação. Então, venha com a gente, aproveite e navegue com a gente nesse Ana Conecta Podcast, episódio 11, que foi incrível. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço. Eu sou a Ana Rosa Marco Arthur e convido você a caminhar com a gente, a navegar com a gente no Ana Conecta Podcast. Lindos e novos episódios vindo aí também, mas aproveite isso. Maravilhoso. Aloha. Aloha e mua. Até logo.